Fala pessoal, bom dia para vocês. Então, assim, acho que o tema de hoje ele vai ser um tema bem importante. É um tema que muita gente me pergunta em sala de aula, é um tema que muita gente vem mandando mensagens para a gente na página do Instagram. Então, a gente vai falar hoje sobre mercado de trabalho. A gente sabe que o mundo ele está bem louco, está bem concorrido. São mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, né? Segundo as estatísticas. A gente tem um novo termo chamado de alentados, que são pessoas que já desistiram de trabalhar e estão tentando fazer a vida de outra forma. Então já tem um número aí, algo em torno de 15 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, assim, no geral, acredita-se, segundo alguns estatísticos, que a gente pode chegar no final dessa pandemia com algo em torno de 40 milhões de pessoas sem emprego formal. Então, a gente hoje vai debater, vai trazer temas, dicas para você que segue o nosso canal, que segue nossa página, e como você se posicionar. Então, eu trouxe uma pessoa, né, que é especialista em recolocação, faz um trabalho fantástico. Eu acompanho, eu tive a sorte de receber uma vaga dela, e aí eu comecei a acompanhar. Eu sou um cara que eu evito muito entrar em polêmica em rede social, porque eu acho que as pessoas estão muito extremistas, né? Tudo que você fala, ele gera uma polêmica. Então, eu acompanho muito por trabalhar também na área de RH. Então, eu acompanhei um diferencial que Janine tem, que é de dada evolutiva nos processos que ela apresenta em sua rede de contatos. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu acredito que a empatia com a pessoa que está do outro lado, procurando um emprego, muitas vezes desesperado, né? Tanto o jovem quanto a pessoa que já tem mais experiência. Então, trouxe ela para bater um papo sobre recolocação, sobre como é que está o mercado de trabalho, que eu acredito que vai, de uma maneira bem descontraída, a gente vai tentar trazer luz para esses tempos tão difíceis e de incertezas. Janine, seja bem-vinda, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui no canal da gente para bater um Eu que papo. agradeço, Alisson, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Pelo registro aí, muito legal. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, né, para que as pessoas se identifiquem, porque muita gente, a gente enxerga a pessoa já lá no topo, já nasceu gerente de RH, já nasceu diretor de RH, e existe uma história por trás. Então eu queria que você, antes da gente começar a trocar algumas ideias, falasse um pouco da tua carreira, quem é a Janine, como você chegou nessa parte de RH aí, fazendo recolocações profissionais. Legal. Então, eu tenho 14 anos, né, de experiência no mercado e eu iniciei na área de RH. Na verdade, hoje eu atuo como psicóloga clínica também, né? Eu sou consultora de RH, atuo como psicóloga clínica também, mas a maior parte desse tempo foi sempre em recursos humanos. Na verdade, na época da faculdade, né, de psicologia, eu acho que na metade do curso eu já tomei a decisão de que RH era uma área que eu realmente teria muito interesse. Eu fiquei muito encantada como é que seria o propósito que é de você estar dentro de uma organização e você conseguir tocar as pessoas, as histórias de vida de uma forma, né, no âmbito do trabalho. E aí eu comecei assim a busca assim na área sempre voltada assim, nem que fosse consultorias, empresas menores. Na verdade, naquele início lá na faculdade eu não tinha muito um objetivo de já dar um passo grande. Na verdade, eu tinha um entendimento de que eu começaria de pequenininho, né? E foi como foi, de fato aconteceu. Eu iniciei como estagiária numa consultoria, numa clínica credenciada ao Detran. E lá foi o primeiro contato assim com o universo de mercado de trabalho, foi uma experiência riquíssima. E de lá eu já entrei depois numa empresa, né, que eu fiquei um tempo curtinho como estagiária e fui contratada como analista na época. E de lá fui para o cargo de liderança, né, coordenação e gerência. Então, os últimos quase 8 anos, 7 anos e meio da minha carreira foi gerenciando uma equipe, né, de recursos humanos. Era uma franquia no segmento de cosméticos aqui em Recife, até que teve uma reestruturação gigante na empresa na época. O grupo, parte foi vendido, foi voltado para a franqueadora, então teve uma demissão em massa. E aí, nesse momento, foi crucial assim, para a minha carreira, porque foi onde eu comecei a repensar, né, até onde você faz a gestão do seu emprego ou da sua carreira. Eu sempre, desde a faculdade, assim, eu era uma profissional, uma estudante, né? Que eu tinha muito essa ideia de planejar o tempo, sabe? Onde eu queria estar em quanto tempo. Então, eu fazia muito a conta de qual era a idade que eu ia sair da faculdade, como é que eu estaria sendo vista para o mercado de trabalho.
depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu estabeleci que até os 30 anos eu queria estar num cargo de liderança. E com 28 anos eu assumi um cargo, né, de líder. Então, depois disso, assim, você começa a perceber que você tem um potencial para isso, desde que você realmente se organize e coloque estratégia, né, no seu negócio. Porque a gente é um negócio, mesmo que você esteja vinculado a uma empresa, né? E aí, nesse momento, assim, eu lembro que quando isso aconteceu, né, essa saída dessa empresa, eu acho que uns 2 anos antes, 3 anos antes, o meu gestor direto na época, ele tinha perguntado assim, onde você quer estar daqui a 5 anos, né? E aí eu lembro que na época eu fiquei pensando assim, eu acho que eu queria abrir uma consultoria. Aí ele fez assim, nossa, em 5 anos, como que diz assim, é um curto tempo para um desejo grande, né? E aí, justamente 2, 3 anos depois, com o que aconteceu, acabou que eu fui realmente tomando rédea mais, né, na minha carreira, e foi dando, assim, esse direcionamento, né? Então, eu me lancei no mercado, realmente, né, como consultora de RH, e eu acredito, assim, que num tempo razoavelmente curto, porque eu associo muito a o que você faz com a tua imagem, com o teu nome. Então, assim, eu já era uma pessoa que as pessoas associavam o meu nome, mesmo que fossem a empresas, mas que já me conhecia nessa situação. Então, esse público eu peguei para justamente começar a dizer, olha, agora eu estou numa outra proposta, né? Eu tenho um outro posicionamento no mercado. Então, até hoje, né, eu venho atuando, eu tenho alguns clientes, algumas empresas que já atuam comigo há um tempo, na implantação mesmo, né? Eu faço a área de gestão de pessoas dessas empresas. Tem outros que aparecem a partir da demanda, processo seletivo, capacitação, programa de treinamento, enfim. E aliado a isso, eu atuo como psicóloga clínica, né? Eu divido o meu tempo, então, nessas duas demandas. E eu faço também um trabalho de orientação de carreira, né? Que ele foi tipo, o primeiro produto, o primeiro serviço que eu lancei, que já era uma coisa que eu pensava muito quando eu trabalhava. Justamente porque eu conduzia muito processo seletivo de todos os níveis, mas mais precisamente gerencial. Desde o início da carreira, eu conduzia muito processo seletivo gerencial e eu via o quanto que existiam profissionais que eram muito bons, mas que na hora de se vender não sabiam se vender. Às vezes, na hora de colocar uma frase, sabe, assim, se perdia. E uma coisa você enquanto recrutador, você também vende aquele candidato para o teu cliente, para o gestor da área. Mas se ele não fizer a parte dele, o trabalho vai por água abaixo. Então, eu sempre pensava muito. Eu lembro que na época que eu trabalhava, eu pensava, caramba, se a gente tivesse uma situação, um trabalho educativo mesmo, assim, que você pudesse orientar essas pessoas, né, entender como montar um currículo. O LinkedIn, eu já era apaixonada pela ferramenta, então, como você lançar a mão disso, como uma ferramenta estratégica, né, na tua recolocação, enfim. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu disse, bom, agora é a hora de colocar esse projeto em prática, né? E ele vem dando super certo, assim, é interessante porque as pessoas veem muito sentido, né? Então, assim, ele veio numa época quando a gente estava naquela crise, né? Há uns 5 anos, 6 anos, mas aí foi ganhando força, e eu digo assim, que no nosso país, infelizmente ou felizmente, a gente nunca está num período 100% de tranquilidade. Então, a gente entra e sai de crises, né? E só que são situações desafiadoras que fazem com que você realmente precise direcionar e tomar rédea da sua carreira, que isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes, assim. O que você vem gerindo, de fato, inclusive para os meus clientes, né? Você está gerindo o seu emprego ou você está gerindo a sua carreira? Porque na hora que acontece um estímulo, um fator externo e te tira aquela falsa estabilidade, aquele falso controle que você tinha, o que você vai fazer, né? Você está pronto para isso? E é exatamente o que eu vivenciei, sabe? Assim, é exatamente o que eu vivenciei. Então, assim, hoje algumas pessoas, interessante isso que você colocou, às vezes as pessoas acharem que quem começa a acompanhar você de um X tempo para cá, acha, nossa, ela já está numa posição, como é que foi que chegou até aí? Mas houve realmente todo um passo a passo, né? E foram pequenos passos até você chegar nessa situação. E é o que eu digo, é uma constância, né? Às vezes algumas profissionais que ficam disponíveis no mercado ou que pensam em direcionar a carreira, elas trazem isso como um questionamento, né? O que você fez? Onde foi que aconteceu a virada de chave?
E eu digo sempre que todos os passos que eu dei até hoje e que continuo dando, eles são baseados na forma como você se relaciona com as pessoas, sabe? Assim, você precisa ter estratégia em como você se relaciona com as pessoas. E não é um network como é que eu posso dizer? De eu querer ter em troca alguma coisa, no sentido ruim, negativo, mas de você fazer isso de uma maneira parceira. Você também vai ter o que oferecer, né, nesse network. Então, eu acho que a grande virada de chave, ela acontece a cada desafio que você abraça, né, e lançando mão do Isso. relacionamento estratégico. Pô, Márcia, acho que assim, você jogou algumas palavras-chave aí que são extremamente importantes, né? Estratégia, network, que são temas que são vendidos na rede social, mas que muita gente enxerga justamente por esse lado do interesse. Eu acredito que toda relação humana ela tem um interesse, mas tem que ter algo em troca. Não é só você pedir e não é só você dar. Então, eu acho que a gente vai bater um papo justamente sobre isso. Essas palavras-chave são extremamente importantes. Foi massa porque a gente conheceu um pouco da tua carreira e entendemos que existe um pouco de propósito lá atrás. Você já tinha em mente que você queria algo maior, talvez não na magnitude que você esteja hoje, mas você já pensava em algo que, pô, eu vou seguir outros caminhos, eu vejo potencial. Então, assim, acho que a geração da gente, né, hoje vou fazer 32 anos, a geração da gente ela foi pautada em planejamento. Existe uma linha reta, existe uma linha tênue, e a gente hoje já consegue enxergar, a gente chega naquela crise dos 30 anos que a gente faz, pô, o que é que eu estou fazendo? O que é isso aqui realmente? Será que eu não quero viver de artes da praia, né? Vou pegar uma Kombi e viajar por aí. Então, a gente passa muito por essa crise porque 30 anos existe até aquele mito, né? Pô, como conquistar o teu primeiro milhão com 30 anos? Então, foi uma geração que cresceu que com 30 anos é o prazo do sucesso, e se eu não tiver com 30 anos bem sucedido, eu estou ferrado. Então, existem esses mitos, esses paradigmas que começaram a ser quebrados. E aí vem essa danada dessa pandemia, desse Covid-19, que quebrou todos os planos. A geração que planeja em setembro todos os seus próximos passos para os 2, 3 próximos anos, de repente chega março e faz, pô, mudou tua vida. Então, tudo que a gente planejou não vale mais nada. Ah, vou fazer um curso, vou vender isso. Então, quebrou porque a gente teve que requalificar a nossa configuração mental, né, que os coaches falam tanto aí de mindset, a gente precisou mexer na nossa mente para atuar. E como é que você enxerga, você que trabalha diretamente com vagas, com posicionamento de cliente, como é que você enxerga esse momento? Está sendo positivo, as empresas estão contratando, estão mais demitindo, porque a gente vê tanta informação de um lado, está contratando muito, está demitindo muito, e isso confunde o nosso público. Então, a ideia da gente aqui é sempre passar um conteúdo bem, bem tranquilo, mostrar a realidade, pô, tá difícil, não tá melhorando, tá assim, porque como é que você enxerga esse momento hoje, como é que tá o mercado, mais demissão do que contratação, e como você enxerga pós-pandemia que vai estar o mercado? Alisson, logo no início, assim, o primeiro mês, a gente sabe que, eu acho que os primeiros 15 dias, para ser até um pouco mais precisa, algumas empresas, inclusive até clientes, eles fizeram demissões consideráveis, né? Principalmente no segmento de varejo, né? Que tinham unidades em shoppings, unidades, né, em ruas e bairros, porque a gente sabia que não ia ter uma demanda, por mais que fosse depois absorvido, direcionado para as vendas online, mas a gente sabe que não ia existir a necessidade do tamanho do quadro que se tinha. Então, aconteceu logo assim, um primeiro impacto, né? Eu acho que foi um grande número. E aí, gradativamente, volta e meia, a gente percebe que algumas empresas ainda estão nesse ritmo. Outras maiores que conseguiram se manter nos 2 primeiros meses, elas estão começando a realizar as demissões agora, né? Empresas de porte nacional, até multinacional, então elas estão começando a entrar nesse plano de tentar ajustar, né, o orçamento com a realidade atual. Então elas entram nessas demissões agora, a partir de então, gradativamente. Mas, em contrapartida, não só alguns outros segmentos específicos, mas também algumas situações, justamente essas empresas que tiveram a necessidade de demitir, mas que de alguma forma tiveram que se reinventar e criaram postos novos de trabalho que antes não tinham, né? Justamente por utilizar algumas ferramentas digitais. Então, as vagas, elas continuaram existindo. Para você ter ideia, no primeiro mês eu tinha alguns clientes que estavam em andamento os processos e mantiveram.
outros suspenderam, deixaram em stand-by, estão retomando agora, e tiveram outros que abriram novos processos, né? E essas pessoas iniciaram durante a pandemia. Então, eu coloquei muito no auge, assim, né? Eu acho que no segundo mês da pandemia mesmo, eu coloquei muito nas redes, assim, o quanto que era importante quem estava buscando a recolocação não deixasse de procurar, porque automaticamente se teve uma pausa na vida, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Você não poder sair, você não ter liberdade, enfim, então tudo que você tinha de rotina, você teve que reorganizar. E é natural que as pessoas entrem no movimento de achar assim, então não vai ter mais vaga, então eu vou ficar também na minha. E eu volto e me falei algumas vezes, gente, não para de procurar, porque tem. Então, quem parar vai dar espaço realmente para o concorrente, né? E sem falar que estava tendo, e está tendo ainda, né? Uma mão de obra aí qualificada que está vindo para o mercado. Quem estava empregado antes e agora está disponível. Então, tem muita gente concorrendo, mas as vagas acontecem, logicamente. Está num processo desacelerado? Tá. Com essa reabertura gradual, elas estão retornando. Algumas que estavam congeladas, sim, e outras que, de repente, poderiam existir, mas, assim, com a redução de carga horária, não vai ter essa necessidade tão grande, né? Então, aí entra também o papel do próprio profissional, ele ter um olhar, né, diferenciado para isso, porque isso, para mim, já diz muita coisa, né? Então, será o que eu tenho que fazer para ser visto, né? Para me reinventar, para ser mais estratégico e conseguir solucionar e driblar essas dificuldades, porque elas vão existir, né? Desde a concorrência, porque a mão de obra agora está, né, aumentou, como também a modificação e a necessidade, né, as exigências de alguns postos de trabalho, né, de alguns cargos. Poxa, muito bacana. E assim, acho que uma palavra que você colocou aí, o danado do achar. O grande problema é que a gente acha muito. Né? Da mesma forma que muita gente acha que o mercado vai ser muito ruim, ou que acha que o mercado vai voltar, e que acha. Então, a gente vive hoje um mundo de muita incerteza, de muito achismo. Então, é óbvio que existem segmentos que estão contratando, que estão buscando, e existem segmentos que acabam sendo impactados mais. Mas, pelo que você Sim. vem acompanhando, eu acredito que você monta estatística, monta previsão, por mais que a gente saiba que o próprio nome previsão é uma coisa que a gente pode acertar e também pode errar, mas você acredita que esse mercado ele pode dar uma retomada, principalmente o varejo, que é o varejo onde a gente vê que tem um grande movimento da economia, quando ele pode dar Sim. essa retomada? Eu acredito muito que se essa retomada ela der continuidade, a gente vai ter um grande boom de ofertas a partir de outubro, novembro e dezembro, que é justamente para tentar recuperar o ano. Porque o ano de 2020, se não, a gente não tiver uma segunda onda de casos de aumento, eu acredito que o ano da gente vai se refletir em 3 meses, que é justamente o período de Natal e Ano Novo, para tentar dar essa guinada de econômico. Então, o que é que você acha? Qual o Exato. prazo que a gente pode se preparar aí para um boom de vagas? Não, concordo totalmente. É exatamente mais ou menos aí nesse prazo, sabe? Como eu te falei, ainda está desacelerado, né? Por mais que esteja acontecendo essa reabertura gradual, mas mudou muita coisa, né? A própria redução de carga horária, a necessidade. Algumas empresas entenderam que vender online é um grande negócio, então elas vão absorver isso também. Então, eu acho que realmente, assim, vai existir essa crescente aí das vagas, das oportunidades. E eu acho que ela vai existir também numa necessidade mais estratégica, vai exigir um pouco mais do profissional. E eu acredito que nesse prazo também, sabe? A depender de como vai se dar esses próximos 20 dias, de hoje em diante. Por quê? Como você colocou, essa possibilidade de uma segunda onda. Então, eu confesso que eu estou muito atenta para esse mês de julho, porque eu acredito que se acontecer alguma coisa que seja contrária ao que a gente está esperando, isso vai ser rápido, a gente vai ter a resposta muito rápido. Isso. Mas se der tudo certo, Deus queira, então eu acredito que a partir de outubro, sabe, finalzinho de setembro, a gente já vai estar num movimento de retomada mesmo ainda mais intenso, né? Isso. E como profissional, ele consegue buscar quais os melhores caminhos para, nesse momento, onde está tudo parado, onde está tudo escuro,
ele continuar a buscar recolocação. Você disse que é interessante, pô, não para de buscar a tua recolocação. Como ele consegue? Quais são os caminhos que ele utiliza, né? Sites, rede social, grupo de Facebook, quais são os caminhos que ele pode utilizar? Eu sempre costumo colocar assim para os meus clientes de orientação de carreira que todas as fontes que existirem para divulgação de vaga é importante ele estar, né? Onde mais você puder estar ativo, visualizando, checando, acompanhando, melhor, porque pode existir a sua oportunidade ali naquele canal, né? Então, assim, sites de vagas, eles são interessantes. Existem alguns que são mais do que outros, naturalmente, porque já tem uma visibilidade maior. Ou, de repente, eles apresentam vagas que são mais interessantes, né? O próprio LinkedIn, assim, eu sou super suspeita, porque eu adoro essa ferramenta. Então, e que não é uma questão, não é porque ela é um mural de vagas, que é uma outra coisa que as pessoas acabam confundindo. Acho assim, mas eu... Relacionamento, né? Exatamente, né? O Instagram hoje existe uma infinidade de páginas de comunidades de empregos, de vagas que divulgam, né? Existem alguns profissionais que fazem isso de uma maneira voluntária, no sentido de atua de alguma forma, sei lá, com gente de gestão, e aí periodicamente vai lá e divulga vagas. Quando ele vai vendo vagas no geral, ele vai lá e coloca grupos de WhatsApp, no Telegram também, que hoje a gente sabe que existe uma gama lá, né? E você sinalizar para as pessoas, sabe? Assim, eu sempre coloco também para quem está buscando, né? Quem eu estou orientando a carreira, que se você não sinalizar para as pessoas não vão saber que você está na vitrine. Isso. Né? Se você não fizer por onde. Então, às vezes você pensa assim, mas eu vou dizer para o meu vizinho, eu vou comentar com um amigo meu de infância, ou uma pessoa que é da minha igreja, ou que treina comigo, vai. Porque são essas pessoas que, de repente, elas podem ter contato com outras pessoas e numa conversa alguém perguntar, poxa, eu queria uma pessoa da área comercial. E automaticamente você vai lembrar. Mesmo que não seja aquela pessoa que você já trabalhou, a relação que você tem é de vida, sem ser vida profissional, se ela tem uma admiração por você, a primeira coisa que ela vai fazer é uma referência positiva. Isso. Né? Então, isso já estabelece inconscientemente uma mensagem para o outro que está ouvindo de que, poxa, eu vou ouvir, vale a pena, né? Fora aquilo que a gente sempre traz, de que a gente não vai estar indicando alguém que a gente não, né, de alguma forma acreditaria, porque vai respingar diretamente na sua imagem, no seu nome, né? Então, onde tiver fonte, e hoje, com a internet, com a tecnologia, a gente sabe que isso aumentou muito. Então, onde tiver fonte, procura, busca. Eu acho que é importante sempre dedicar um tempo para essa busca, sabe? Assim, você realmente olhar a recolocação ou a transição de carreira como algo que eu preciso me dedicar. Eu preciso ter um planejamento e me dedicar para isso. Isso é excelente. Você tocou aí no nome do LinkedIn, né? Eu acredito que o conceito do LinkedIn ele é fantástico, ele é maravilhoso, embora essa grande onda de que as pessoas acreditam que através do LinkedIn ele vai encontrar a vaga dos sonhos, viralizou a ferramenta, acho que ela empobreceu muito na questão de conteúdo, é à toa que aparece muito. Quem nunca viu no LinkedIn o vídeo da tartaruga numa linha de corrida, né? Então, assim, o conceito ele é muito bacana, mas a gente percebe que as pessoas não conseguem, não sabem como utilizar a ferramenta. Então, como eu posso fazer uso do LinkedIn, seja para criar relacionamentos impactantes, seja para gerar negócio, né? Uma dica que eu sempre dou é que não vá no LinkedIn e mande a mensagem logo no inbox, toma aqui meu e-mail, tá aqui meu cartão, sem nunca ter conhecido. O simples fato de você ter a pessoa adicionada não significa que você vai construir um relacionamento. O relacionamento constrói-se a partir de empatia, de entrega, né? E a partir de que você gera uma relação de confiança com a pessoa, você estreita esse relacionamento. Então, qual a dica de como a gente utilizar o LinkedIn como uma ferramenta estratégica para essa recolocação, para posicionamento de marca? Exatamente, você colocou bem. Assim, não é, como eu falei, não é um mural de vagas. Às vezes as pessoas acham que se eu abrir o LinkedIn e criar uma página, eu vou ter as vagas e não vou fazer esforço para isso. Né? E pelo contrário, eu diria que é muito mais uma ferramenta de relacionamento
do que qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que você estabelece, que você cria vínculos, que você gera conteúdo, que você tem uma presença digital e as pessoas começam a associar teu nome, a tua imagem ao que você pensa e faz, bingo, sabe? Você conseguiu entender qual que é, a proposta da página, da plataforma, né? E é interessante porque, assim, hoje, naturalmente, eu acho que dos 3 últimos anos, as pessoas estão cada vez mais com um olhar diferenciado em relação a isso. Porque eu te digo assim, eu não consigo me lembrar quando foi que eu fiz a minha página. Faz muito tempo. Foi logo quando começou essa história do LinkedIn, quando chegou aqui no Brasil. Faz muito tempo mesmo. Tanto é que quando eu fiz, eu não sabia direito ainda do que se tratava, sabe? Assim, como era que era feito, não tinha foto. Passei muito tempo sem foto, sem informações. Eu entrava e dava uma olhada. E aí depois, quando eu fui começando a entender e pesquisar e ver tudo o que ela propõe, né? Eu realmente fiz toda a construção dela, né? Me posicionei digitalmente falando, porque, como eu te falei, é importante que as pessoas reconheçam você a partir do que você produz ali. Seja em comentários, gerando conteúdos de fato, né? Onde você vai buscar também as vagas, porque não é só você olhar o feed e eu vi uma publicação X. Ali tem muita informação e conteúdo, tem. E tem bom e ruim, como tudo na vida, né? Isso. Mas você fazer as pontes, você fazer contato com as pessoas, as conexões, vai fazer com que justamente as pessoas comecem a entender de que você está buscando, o que você está buscando. Então, a mesma orientação que eu falei há pouco, de você sinalizar para as pessoas que você conhece, que você está buscando uma oportunidade, é esse mesmo movimento que você vai fazer no LinkedIn. A diferença é que você vai estabelecer o vínculo primeiro, né? Você vai se apresentar, vai sinalizar, né? Para depois essa pessoa começar, chamou a atenção dessa pessoa, ela vai começar a entrar na sua página, olhar, ficar atenta ao que você, né, faz ali, como você se movimenta. E, naturalmente, ela vai criar uma opinião, ela vai formar uma opinião sobre você, né? E surgindo uma oportunidade, principalmente se for um recrutador, vai ser a pessoa que vai estar buscando, né? Vai estar ali resgatando o teu contato. É exatamente como relacionamentos. Como é que a gente conduz as nossas relações, né? Amizade, amorosa, familiar. A gente faz a manutenção disso, né? Então, assim, todo dia a gente faz alguma coisinha. Ou liga para uma pessoa, convida para sair, né? Ou traz uma lembrancinha, ou faz uma coisa legal, ou diz uma coisa, a mesma coisa, só que a diferença é que é virtual, você vai fazer isso muitas vezes de maneira escrita, né? Ou por meio de vídeos, que a gente sabe que hoje isso acaba gerando um engajamento muito maior. Mas é a manutenção disso que vai fazer a grande diferença e simplesmente te ligar, né? Encurtar o teu alcance do objetivo, sabe? É realmente você ter relações, né? Naturalmente, quando a proporção e o alcance que se tem é gigante, assim, para você ter ideia, muito, eu sempre me esforço muito para conseguir responder todo mundo. Às vezes demora, porque naturalmente no LinkedIn eu tenho muito mais pessoas acompanhando do que no Insta, então lá a quantidade de mensagens por dia é muito maior. Então, às vezes eu demoro até 4 dias para conseguir responder, a depender da minha rotina. Mas, assim, existem pessoas que você já acaba conhecendo, sabe? Assim, porque volta e meia fala, comenta uma coisa, e aí, naturalmente, você tem esse impulso de voltar a entrar na página, ficar atenta, de salvar aquela página. Gostei do perfil desse profissional, não tem vaga agora, mas em algum momento isso pode ser direcionado, é um perfil bacana para o cliente X. Então, você já consegue ir fazendo esses links, né? Então, tudo vai depender muito de como você se posiciona e a manutenção. Excelente. E a gente sempre relata o LinkedIn como uma rede para profissionais. E aí a gente entra na questão do preconceito. Então, o jovem que está começando como estagiário, como jovem aprendiz, ele tem um receio de se lançar na plataforma porque acredita que ele não é profissional. Então, qual a dica que você dá para esse jovem, né, para esse jovem aprendiz, para esse estagiário, para a pessoa que está saindo do ensino médio e entrando no mercado de trabalho? O que é que esse cara pode fazer para entrar no LinkedIn postando bons conteúdos e chamar a atenção do mercado? Olha, primeiro de tudo, realmente trabalhar isso internamente, né? Dessas crenças limitantes, né? Como a gente diz. De achar que, porque eu não tenho experiência. Isso é uma realidade?
A gente sabe que isso é uma coisa que acontece no mercado. Assim como é uma realidade também para quem é 50 a mais, que a gente sabe que existe uma outra dificuldade, né? Para quem está mudando totalmente de área na carreira. Então, cada profissional ele vai ter uma dificuldade na fase que você está. E isso não vai ser diferente para quem está ingressando, né? Só que eu acho que a primeira coisa é o que eu posso fazer, né? Para me qualificar, para mostrar conhecimento, para agregar, né, para a empresa, mesmo sem nunca ter trabalhado, né? E isso me lembrou muito uma coisa que eu fiz quando eu comecei. Eu lembro que quando eu fui buscar estágio, na época, a minha faculdade ela não tinha, porque hoje tem a lei do estagiário, né, que tem a carga horária limitada. E na época não tinha. Então, antes, o estagiário, ele trabalhava 8 horas, como se fosse um profissional efetivado. E eu estudava pela manhã. Então, isso era um grande empecilho, porque eu queria trabalhar dentro de empresa e só poderia ser 8 horas. Então, eu participei de eu participei de 5 processos até ser aprovada como estagiária. E aí, quando eu fui participando do primeiro para o segundo, eu já comecei a perceber assim, que quando tinham as dinâmicas de grupo, todo mundo tinha alguma história para contar, todo mundo já tinha algum tipo de experiência. Eu era a única que não tinha. E aí eu comecei a pensar, gente, eu preciso fazer alguma coisa para poder ser diferente. E aí eu entendi que quem tinha já experiência na prática não tinha tanto tempo para estudar, né? E nem fazer cursos. Então, às vezes, não tinha o conhecimento de um teste que precisava, sabe? De um direcionamento, enfim. Então, eu sabia, eu vou fazer todos os cursos da área que eu precisar agora. E foi exatamente isso que eu fiz. Em um mês, eu fiz uma bateria de cursos e aí eu tinha mais o que contar agora, né? No processo seletivo. Então, quem está ingressando no mercado, se qualifique, sabe? Assim, hoje a gente tem aí grandes oportunidades de cursos online gratuito, cursos, né, gratuitamente, então, que são oferecidos. Tem outros que também têm um valor que é irrisório. Você também acompanhar páginas de profissionais que sabem que vai ter algum conteúdo, né, importante, que vai ser uma estratégia para você realmente se posicionar, é ter conhecimento. Então, quanto mais você puder fazer isso, melhor. Fez isso, começa a produzir, sabe? Coloca ideias na página, movimenta, faça com que as pessoas saibam o que é que você pensa. Como é que João pensa? Como é que Maria se posiciona? Então, você vai fazer, se a partir do momento que você se qualifica, você vai ter ideia para colocar, né? Para gerar, para escrever. E é um processo, né? Para quem não tem o hábito e se sente meio que exposto, começa devagar. Você não precisa fazer um artigo logo, né? Você pode recompartilhar, você pode fazer um comentário numa publicação, sabe? São passos pequenos, né? Até você realmente se sentir à vontade. Embora a gente sabe que essa geração, isso não é exatamente o problema deles, né? Não é. Assim, a relação com a tecnologia flui muito mais, né? Vai ser muito... a grande questão é como é que eu coloco o meu conteúdo que eu absorvi para fora, sabe? Hoje o grande problema é o excesso do conteúdo, né? Muito conteúdo, o acesso é muito fácil, então você acaba expandindo demais e perde o foco. Exatamente. Mas eu acho que a qualificação é o caminho para que essa pessoa consiga fazer um bom uso da ferramenta, sabe? Do LinkedIn. Se ele tiver qualificado, ele vai ter ideia suficiente para conversar com as pessoas, para gerar conteúdo, para escrever o que pensa, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse. Massa, acho que essa dica é espetacular, porque a gente conseguiu quebrar agora nesse bate-papo rápido esses mitos sobre o LinkedIn, né? Que vou chegar ali, vou entrar e vou arrumar um emprego, sou jovem demais e não vou conseguir. Outro grande problema que a gente consegue observar, acho que você enxerga muito isso no dia a dia. Eu, há 3 anos para cá, eu consegui enxergar muito, que foi quando eu mergulhei na área de RH. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade na confecção do currículo, porque muita gente acha que o currículo ele é fator primordial para a conquista de uma vaga. O que eu, Alisson, enxergo, eu acredito que, eu sempre dizendo nas minhas seleções que eu era o RH mais louco que eles iam encontrar, porque eu não consigo ficar preso ao currículo. Eu acho que talvez por alguns traumas de seleções anteriores que eu fiz. Então, eu fiz assim, quando eu entrar no RH, eu vou quebrar alguns parâmetros. Então, eu vou ser taxado como o RH mais louco que já se viu na história. Então, eu acho que o currículo é uma parte importante para o filtro. Mas quando o cara está cara a cara com o RH, com o analista, com a empresa, eu acho que ele precisa mostrar as ideias dele.
não se Sim. apegue a essa questão da experiência, porque muita gente fala assim, eu não tenho experiência profissional, mas você tem experiência de vida. Hoje a gente sabe que o jovem ele tem acesso a projetos escolares que ali já demonstra habilidade de liderança, ele Exatamente. trabalha, tem jovem que faz projetos sociais, tem jovem que está dentro de grupos de igreja, a própria dinâmica dentro de casa ele já mostra como, então, como esse jovem ele consegue filtrar e extrair para colocar essas experiências no currículo, porque ele já eu não vou conseguir um emprego porque nunca trabalhei. Eu digo, não, pô, você tem experiência, então demonstra no teu currículo. O currículo, hoje, é um portfólio. Eu comparo Uhum, muito dentro de sala de aula como um trailer de cinema. Você precisa uhum. colocar as melhores informações de uma maneira compacta para que chame a atenção e você vá assistir o filme. Então, como esse jovem, esse profissional que está entrando, consegue compactar as informações e fazer um currículo atrativo? Perfeito. Primeiro, é interessante que eles tenham esse conhecimento e essa informação de que o processo seletivo direcionado para jovens aprendizes, ele é conduzido diferente de um processo seletivo de um profissional que já está há X tempo no mercado, né? Então, o recrutador, naturalmente, ele não vai exigir, ele não tem nem pode exigir alguma experiência em empresas, porque a gente sabe que você vai estar buscando errado, né? Como se você Isso. estivesse indo numa frutaria e você quer comprar uma verdura. Não vai achar, se lá só vende fruta, entende? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E você colocou super bem. O jovem aprendiz, sabendo disso, ele precisa realmente, então, pensar o que é que eu posso mostrar de potencial a partir de engajamentos diversos na minha vida, seja em relações, em trabalhos voluntários, meu funcionamento dentro do meu núcleo familiar, na escola, né? O meu objetivo em ter ingressado num programa de jovem aprendiz, que a gente sabe que isso já diz muito, né? Então, assim, é como você vai explanar sobre quem é você de fato. Eu acho que a pergunta que a gente utiliza muito em entrevistas de uma maneira geral, fale sobre você, eu acho que ela é bem na íntegra quando se pensa em jovem aprendiz, porque a gente vai entender muito do que ele é, do que ele pode oferecer. Ali o nosso olhar vai ser qual é o potencial que ele tem. De repente, o que a gente tem que fazer para lapidar e fazer com que essa pessoa chegue em tal lugar, né? Então, sem dúvida, posicionamentos, envolvimentos que você tem em trabalhos escolares, atuações dentro do próprio universo acadêmico, porque a gente sabe que às vezes você pode ser aquele aluno que está ali, vai todo dia, é um bom aluno, mas não se envolve em nada, e tem aquele Isso. aluno que às vezes nem é o excelente, tira as melhores notas, mas ele está envolvido em tudo, né? É líder de sala, é o grupo que, né, faz parte da coordenação de um projeto X que a escola lançou, então tudo isso diz muita coisa numa seleção de jovem aprendiz. É você buscar alternativas para você justamente ter o que falar. Você vai contar a sua história a partir realmente desse prisma, desse olhar. Como é que eu me posiciono, né, nas relações? Por que eu quero ser um jovem aprendiz? Por que eu ingressei? Por que eu estou me candidatando a essa vaga? Qual é o objetivo disso? Né? Então, isso são informações bem preciosas assim, num processo seletivo. É como eu te falei, o olhar do recrutador ele tem que ser diferenciado, porque a gente não tem como exigir, né? Inclusive, existe uma consideração do posicionamento e o comportamento desse estudante, desse jovem, no processo seletivo. A gente sabe que é diferente, Isso. né? Agora, lógico, a gente entende também que tem aqueles que se destacam, porque naturalmente é nato, né? Já tem algumas pessoas que têm algumas características de desenvoltura, né? De extroversão. E sem falar que o próprio programa, ele já orienta, né? Ele tem todo o direcionamento de como você se portar no processo. Então, é você realmente aproveitar, absorver essas informações para colocar em prática no momento que você é convocado, né? Para uma entrevista. Excelente, assim, agora que a gente já conseguiu orientar muita gente, muito jovem, eu queria entender um pouco de você, como a gente consegue fazer essa transição de carreira. Eu vou contar um relato meu, rapidamente, porque eu me lembro que eu fiz uma seleção uma vez para uma empresa e na época eu estava finalizando o meu curso de pedagogia empresarial, era a minha pós-graduação. E toda a minha experiência era na parte de gestão, de atendimento, enfim. E o recrutador, ele disse uma coisa que mexeu muito comigo, que ele fez. Toda vez que eu fazia que eu falava sobre a pedagogia, ninguém sabia o que era pedagogia empresarial. Então eu tinha que sempre relatar qual era o perfil daquele profissional. E o cara disse para mim, ele fez, poxa, tem
acho que na época eu tinha 24 anos. Ele fez, tu tem 24 anos e tu não sabe o que é que quer? Eu fiz, como assim? Ele fez, porque não tem nada a ver a pedagogia com uma área que você está se candidatando, que é uma gestão bancária. Eu fiz, olha, me desculpe, mas eu acredito que tem tudo a ver, porque não sei se você conhece, mas o pedagogo, ele é a pessoa responsável pela performance humana. Ele é o cara da aprendizagem dentro da empresa. Eu acredito que toda empresa que tem pessoas, ela tem conhecimento. Então, o pedagogo, ele é a pessoa que vai ajudar a gerir esse conhecimento. Independente se ele está na área comercial, na área financeira, a gente precisa de alguns profissionais. E o que eu converso muito com amigos, com parentes, com pessoas profissionalmente mesmo, que a gente vê que existem alguns preconceitos em relação a essa migração. Pô, eu sou um pedagogo, eu não posso atuar na área de vendas. Aí eu sou um médico, eu não posso agora atuar na área comercial. Aí eu sou um professor de português, eu não posso atuar na área de tecnologia. Então, existe muito esse paradigma. Então, eu sei que tem muita gente que está infeliz na profissão. Eu acho que todo mundo já parou para fazer essa análise, pô, como eu consigo me reposicionar? Porque normalmente quando a gente começa a pensar em profissão, é com 15 anos de idade. Então você vai passar no vestibular e você vai passar os próximos 40 anos da tua vida fazendo a mesma coisa. Então você está meio que preso a um rótulo que te botaram. E a gente vê que hoje a gente tem muitas possibilidades. Pô, eu posso ser formado em pedagogia, em veterinária, mas agora eu quero entrar no mercado corporativo e eu desenvolver algumas habilidades. Como esse cara ele consegue se posicionar e quebrar esse paradigma do mercado, porque eu acredito que é muito importante essa diversidade de cursos, de inteligências dentro do ambiente organizacional. É bem interessante essa tua experiência, assim. Existem possibilidades aí, né, nesse comentário. Uma é que, de repente, o profissional que estava do outro lado da mesa, ele não conhecia a fundo, né, o que era a pedagogia empresarial, que poderia ser oferecido e extraído a partir desse conhecimento. Ou ele poderia estar fazendo um teste, porque às vezes isso acontece, tá? Às vezes tem alguns profissionais que conduzem entrevistas meio que cutucando, sabe, assim, provocando, para ver como é que você se sai. Não é muito o meu perfil, eu realmente não é muito, não é nada. Na verdade, eu não tenho esse funcionamento na forma de conduzir entrevista. Eu acho que é muito provável você entrar numa linha de constrangimento, sabe? Isso. Você pode perder o controle. Então, eu realmente não sou fã desse formato. Mas, assim, essa falta do conhecimento por parte de recrutadores a fundo, de alguns cursos, de algumas ferramentas que são utilizadas, isso é um problema e isso é real, isso é uma coisa que acontece. Então, infelizmente, pode acontecer, de repente, você não ser aprovado ou você não ser convocado porque talvez aquele recrutador não conseguiu ter um olhar, pode. Mas isso é da vida, a gente sabe que é uma coisa, não é o mais comum, vamos dizer assim, né? Então, a gente não vai ficar pensando e buscando emprego, pensando naquele que não vai ter o olhar para mim. Não era para ser. Vamos pensar o que eu posso fazer para justamente driblar, então, essa possível dificuldade, né? Então, eu acho que a forma como você vai colocar no currículo, ela vai fazer a diferença. Sem dúvida, ele não tem que ser o único fator considerado, como você disse. Inclusive, eu acredito demais que agora, e depois dessa pandemia, o currículo ele vai ser uma ferramenta que ele vai começar a perder uma força para dar espaço para as apresentações, sabe? Que é o que a gente chama de vídeo currículo. Serão outras maneiras da gente estar se candidatando, entende? Isso. Vai levar um tempo ainda aqui em Recife, precisamente, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que nessa crise ela veio realmente para mostrar de como a gente consegue ter muito mais informações fidedignas a partir de outros meios do que só o currículo. Mas enquanto existe essa necessidade, inclusive eu atuo reestruturando o currículo de maneira estratégica, é justamente isso, você fazer com que o que você sabe, o que você entende, né? No caso, pedagogia empresarial, o que eu posso acrescentar do que eu tenho de conhecimento dessa especialização nas minhas experiências, no relato, na descrição das minhas atividades, das minhas responsabilidades, porque certamente você já devia estar usando o teu conhecimento, né? Por ali. Então, é você expressar isso na descrição e no relato das atividades, sabe? Eu acho que a grande estratégia é essa. Imagina que você vai contar a história da tua vida profissional em 2 folhas de papel.
é difícil, a gente sabe que é difícil. E que chega a ser cruel, né? Você ser convocado, né? Para que as pessoas te conheçam a partir disso. Mas quanto mais estratégico você colocar as informações, melhor. Então, quando se fala em transição, se for uma mudança diária muito gritante, eu acho que é o que você conseguiu e que você construiu da tua carreira, o que eu posso aproveitar nessa carreira que eu estou me lançando? Né? O que de repente eu já conseguia linkar, eu já conseguia fazer? Porque geralmente, se a gente for parar para analisar, quem muda de área ao longo da carreira profissional, de alguma forma, ele já tinha algum interesse nessa área que ele quer mudar. Aquilo ali já era um desejo antigo. E por algum motivo qualquer, ele não foi adiante como a primeira opção. Isso. Então, certamente, todos os passos que você deu na primeira opção que você fez, você de alguma maneira tentava ter um plano B, você, né, trazia alguma coisa para acrescentar naquilo que você fazia. Então, é você expressar isso de forma escrita no currículo, sabe? Para que aquele profissional, aquele recrutador, ele consiga realmente ver sentido. Você vai se vender e fazer com que ele veja sentido naquilo, entendeu? Então, é como eu te falei, existem dois caminhos. A possibilidade realmente de um recrutador ele não conseguir fazer a leitura correta, mas para isso você pode se posicionar de maneira estratégica nesse currículo, né? Colocando ali as informações, né? Uma coisa que é muito fácil de acontecer, eu digo isso porque eu tenho clientes na área de tecnologia, da informação, né? Desenvolvimento, web, então assim, a seleção para esse tipo de profissional é diferente. Então eu tive que realmente ir a fundo, estudar algumas coisas para poder ter um entendimento e conseguir alcançar se aquele profissional X, ele tem o conhecimento que a gente está buscando, a linguagem, enfim. Logicamente, nunca vai ser como uma pessoa que tem a graduação, mas você tem o básico daquele perfil, daquela necessidade para você poder conduzir a entrevista. Poxa, excelente. Assim, acho que você está dando grandes dicas, principalmente em relação à preparação. Acho que a gente vai sair daqui com a necessidade de preparação. É óbvio que as pessoas não podem, isso é só um relato que eu estou fazendo, porque foi uma coisa que me marcou muito, até na questão de posicionamento, né, que acho que foi a primeira seleção que eu fiz na época que deu um choque, eu fiz, opa, peraí, ou eu me posicionei errado, como eu posso me posicionar melhor, ou a pessoa não tinha conhecimento realmente do que queria. Então, eu digo, não vamos entrar em crise de existência e vamos embora para cima, que a gente sabe que quem quer fazer essa transição de carreira, ele vai levar muita pancada. É como se você realmente estivesse reiniciando. Mas acho que o que as empresas precisam entender é que a pessoa ela tem realmente uma história de vida que também não pode ser deletada. E eu falo muito isso para os meus amigos, para os alunos dentro de sala de aula, que você vai ter a sua história. Por mais que você tenha 10, 15 anos de uma profissão, você vai carregar aquilo ali. Então, sempre tente levar o que você construiu para se reinventar nessa nova área. Então, é importante, se você quer entrar em uma área, procure literaturas, procure se envolver em fóruns, workshops, que é muito bacana. Janine, a gente falou dessa parte da preparação. Então, eu sei que você tem um tempo corrido, eu vou só finalizar agora. Eu queria saber de você, que a gente fala muito hoje dessa questão de habilidade, de preparação, e principalmente das danadas das soft skills, que são as habilidades comportamentais que hoje eu acho que é vendida até de uma forma errada, que as pessoas colocam ela como se fosse mais importante até do que o próprio conhecimento técnico. Eu acredito que tem que existir um equilíbrio. Você tem que saber o conhecimento técnico e você também tem que ter habilidade comportamental. Então, quais são as habilidades que você enxerga nos processos que você utiliza, que as empresas vêm mais solicitando? Muito se fala de criatividade, muito se fala de inteligência emocional. Então, se você pudesse deixar uma dica, das que você já deixou aqui, sobre habilidades, o que é que você poderia pontuar? Quais são as habilidades que realmente estão mais em foco? Como a gente conseguiria desenvolver elas? Entendi. Alisson, tem uma habilidade que eu sempre falo e que ela é universal. Ou seja, todo ser humano tem, que é a capacidade de adaptação. Só que eu diria que hoje, nesse movimento que a gente está, nessa fase que o mundo, né, que a gente se encontra, essa adaptação ela está vindo aliada à agilidade. Então, eu acho que a adaptação ágil seria realmente uma das habilidades mais importantes. Você conseguir fazer a leitura daquele cenário, daquela necessidade e se adaptar àquilo, sabe? Concordo demais que vão existir sempre os conhecimentos técnicos, né? Então, assim, as skills que você vai precisar e não é negociável. Se para aquela necessidade, para aquela função, precisa ter
o domínio do inglês vai ter que ter, ponto. Né? Não tem o que se discutir. Se você não tiver, por mais inteligência emocional que você tenha, mas infelizmente para aquela situação não é o caso. Então, não vai existir um em detrimento do outro, sabe? São complementos, são complementares. Mas sem dúvida, eu acredito que a adaptação ágil, hoje, mais do que nunca, nesse cenário que nós vivemos, sem dúvida, uma das habilidades mais importantes, sabe? Que os profissionais precisam desenvolver. Eu acho que nunca fez tanto sentido o que Darwin falou, né? Que não é o mais forte, não é o mais rico, mas sim quem consegue ter o insight de se adaptar primeiro. A importância da gente ser ágil, a área de tecnologia fala muito de agile, né? A área de projetos fala muito isso. Então, a gente precisa entender que eu preciso ser resiliente e cada vez mais rápido me adaptar às situações, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Para você ver, eu falo muito dentro das empresas que, pô, velho, participamos de planejamentos estratégicos nas áreas de gestão, então eu falo, pô, não planeja para 5, 6, 10 anos. Planeja até os próximos 3 meses. Planeja até os próximos... Porque não tem o que você prevê. Olha aí, o que a gente prevê em dezembro acabou indo por água abaixo. A gente precisa se reinventar, as empresas perdendo receita, perdendo cliente. Então, eu acho que as áreas que menos sentiu foi a área de tecnologia, porque a área de tecnologia ela já vem com essa mudança de mentalidade. E a gente, nas áreas comerciais, varejo, sofreu um impacto porque a gente não tinha esse preparo. A educação sofreu muito impacto porque não tinha essa preparação. Então, a gente precisa ter essa adaptabilidade ágil. Concordo plenamente. Essa necessidade de você ser flexível, de você não ser engessado, de você abrir os seus horizontes, de você se antecipar às tendências, porque o mercado ele dá muito sinal. O grande problema do brasileiro é que a gente só acredita quando ele está no livro de história. Quando acontece. Isso. Quando ele vai para a página de história, aí a gente começa a ver, eita, está começando a mudar. Não, mas a gente já vem há alguns anos vendo que seria a tendência do home office, do EAD. A minha pós-graduação eu fiz à distância justamente para tentar experimentar e me apaixonei pela metodologia. E aí a gente vê que precisamos nos adaptar cada vez mais. Então, assim, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, né, e pelas dicas. Eu acredito que vai ser uma das aulas mais assistidas, porque é um tema que é muito, muito, muito desejado pelas pessoas, por jovens, por profissionais que querem realmente. Eu acredito que a gente explicou. É óbvio que é um tema que a gente pode passar aqui o dia todo falando e a gente não vai conseguir chegar ao final. Esgota. Mas é um tema que a gente conseguiu abranger muita coisa, a questão de habilidades, como se posicionar, como fazer um currículo bacana e principalmente como o network ele é importante para você que quer ser um profissional reconhecido, quer ser um profissional com autoridade, e principalmente para buscar oportunidades. E essas oportunidades não é só financeira, que eu acredito que o financeiro ela é uma consequência da maneira como você se posiciona, mas principalmente impactar as pessoas. Por isso que o grande papel da nossa página é justamente conectar pessoas, que eu acho que a gente conectado, a gente consegue fazer resultados e gerar impacto muito maior. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Alisson, foi ótimo, amei, foi ótimo, muito legal. Parabéns pela página, pela tua história também, muito bacana, né? E que legal assim que você consegue levar, né? E assim compartilhar essa questão do conceito da educação, de como é importante para você. Parabéns de verdade e muito obrigada pelo convite, né? Continua aí acompanhando as redes, a gente vai sempre trocando figurinhas, que é isso que faz a grande diferença, né? É exatamente esse network. Com certeza. E você que está buscando recolocação, posicionamento, segue a Janine no LinkedIn, segue o Insta dela, que ela traz sempre muitas dicas e oportunidades. E pode ter certeza que as vagas delas têm um selo de qualidade, porque ela consegue trazer toda a devolutiva. Então, a gente acaba sabendo, eu gosto muito de passar caminhos legais que você fala assim, pô, vai ali, que por mais... Não é garantia de emprego, é garantia de qualidade que você vai ser respeitado, né, num processo seletivo, de entender como é que vai ser todo um processo. Eu acho isso muito bacana. Assim, mais uma vez, sabe que faz diferença, né? A gente sabe que faz. Faz muita diferença. Mas eu que agradeço, foi ótimo, adorei. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.